Quando a gente olha para o tema paliativos, primeiro, um ponto-chave é entender que os vícios e os excessos são formas de paliativos. O que quer dizer isso? A gente usa os vícios e os excessos para fugir da dor emocional. E a dor emocional é a tristeza. Sabendo disso, se você lembrar disso, que os vícios e os excessos são formas de fugir da dor, fugir do contato com a tristeza. O primeiro passo é entender. Às vezes, é o melhor que a gente pode fazer. Às vezes, a dor, a tristeza está tão grande, o melhor é fugir, porque não tem outra forma para fazer. Mas, em algum momento, precisa se lidar. Então, tudo bem fugir, se não tiver um caminho melhor. Se tiver muito desconforto, muito sofrimento. Porém, também é importante saber que precisa se cuidar da tristeza, cuidar do eu emocional que está triste. E o cuidado que o nosso eu emocional pede é o acolhimento. Então, o cuidado que o eu emocional pede é o acolhimento, é a empatia, é a permissão que a gente dá para sentir o que a gente está sentindo. Esse é um ponto de partida. Depois dessa permissão, olhar para a tristeza não como ruim, mas como um chamado para ir para dentro. Reconhecer que é difícil, mas reconhecer o chamado para ir para dentro. Esse movimento, esse processo, da forma que eu estou apresentando, é o caminho para aliviar a tristeza e é o contrário, e é o contrário dos excessos e vícios. Ou seja, a gente usa os excessos e vícios para fugir de uma tristeza. Então, quanto maior a tristeza, maior os excessos e os vícios. Todo excesso é ruim? Não necessariamente. Você pode decidir ter um excesso por um período para alcançar um resultado. Mas o que diferencia um excesso negativo, um excesso que traz sofrimento ou mal-estar, de um excesso positivo? É aquilo que se gera como fruto. Ou seja, se você decidir ter um excesso, um tempo dedicado a uma atividade em excesso, com um olhar construtivo, então não é negativo, não necessariamente é negativo. Bom dia, Regina Carmo, bem-vinda, bom dia a todos. O olhar para... Eu estou dizendo que vícios e excessos são formas de paliativos, que quer dizer formas de tentar aliviar a dor emocional, que é a tristeza, formas momentâneas. E, ao mesmo tempo, estou apresentando que quanto maior a dor emocional, que é a tristeza, maior é essa força, vou chamar de força, que leva alguém para vícios ou excessos. Quando eu falo excessos, eu preciso explicar o que seriam excessos. Cuidar dos outros o tempo todo. Isso é um excesso. Quando você não separa tempo para cuidar de si. Por exemplo, trabalhar longas horas, ficar muito tempo no trabalho e viver por trabalho. De novo, se é um período que você decidiu para alcançar algo e depois você encontra um equilíbrio, tá tudo bem. Agora, se o excesso de trabalho é para não ter que lidar com responsabilidades em casa, ou relacionamentos conflituosos, ou mesmo pelo fato de não fazer nada faz a gente entrar em contato com as emoções, então, esse excesso do trabalho, por exemplo, é para fugir da tristeza. Excesso também pode ser comer em excesso. E aí, o corpo sinaliza. O próprio corpo sinaliza quando a gente está comendo em excesso. Como que o corpo sinaliza? Se tem excesso, o corpo reserva na forma de gordura. Então, se a gente está comendo em excesso, o corpo está aumentando o volume, está aumentando a gordura. Então, vamos dizer, um olhar para... Tem uma emoção, uma dor emocional que não está cuidada, e aí, ao invés de alguém, uma pessoa, olhar para cuidar do eu emocional, às vezes a gente busca a comida como uma forma desse autocuidado. Quando a gente come, o corpo libera o hormônio do bem-estar.
Então, existe uma relação entre o comer e o autocuidado. E aí a questão-chave é que o autocuidado não venha só do comer. Porque se vier só do comer, o corpo vai sinalizar. Bom dia, Eliane. Faz 6 minutos que começou. Então, e a questão da bebida também. Se a bebida alcoólica, ela anestesia. Então, a sensação, talvez ao beber, pode ser que se esqueça do mal-estar momentâneo. Porém, logo depois volta. E aí volta maior, e aí precisa beber mais. Ou seja, se você precisar de um paliativo para lidar com a dor emocional, com a tristeza, que você não consegue lidar, que esse paliativo seja construtivo. Por exemplo, atividade física. Ah, entendi. O TikTok não avisa. Entendi. Começou um pouco mais tarde hoje. Começou, era 8h10, 8h15. Tem 6 minutos, então 8h15 mais ou menos. O que eu estou trazendo como olhar é identificar as atividades que você tem no seu dia e se são atividades que estão em excesso em alguma medida, ou, mesmo que elas estejam em excesso, o excesso não é a medida. A medida é a consciência. Você pode escolher, conscientemente, dedicar um tempo adicional para uma atividade. A questão não é, então, o excesso. A questão é a consciência que você tem sobre o que você está fazendo. Ou seja, se você decidir focar o seu tempo e dedicar a uma atividade por um tempo, não necessariamente é o excesso. E a questão dos paliativos, já que, às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer no momento é algo para desviar a atenção da tristeza, se você tiver consciência, olha a importância da consciência. Consciência é a escolha. Então, a importância da consciência é exatamente você perceber que você tem escolha. Por exemplo, você pode estar diante de uma tristeza muito grande. Algo aconteceu, um falecimento, uma perda, uma desilusão, uma traição, uma frustração. Algo aconteceu e tocou a tristeza. E a tristeza está muito grande. E você não consegue acolher a tristeza, como você já viu nas aulas. Pode ser que nesse momento a melhor forma é se distrair, é se ocupar, porque lidar com a tristeza pode ser que seja forte demais, por exemplo. Pode acontecer. E aí, nesse momento de escolher fugir da tristeza, é importante ficar em paz com isso. Porque se você se culpar, se você não aceitar que você pode querer fugir e está tudo bem, isso é o próprio auto-julgamento que aumenta a tristeza. Então, o que eu quero dizer é, independente do que aconteça, a gente precisa ficar do nosso lado. Entende o que eu quero dizer? Independente do que aconteça, é importante ficar do próprio lado. Ficar do próprio lado pode significar não fazer ficar pior a situação. Então, exemplo, você está lidando com a tristeza e aí você fica se julgando porque você, ao invés de aceitar a tristeza e cuidar de si, você está escolhendo se distrair, fugir da tristeza. É melhor aceitar que nesse momento é o melhor que se pode fazer. E quando tem essa aceitação de que talvez no momento o melhor é usar um paliativo, é fugir, é se concentrar em uma atividade, é se ocupar, é importante nesse momento a consciência de o que eu vou escolher para aliviar minha tristeza. Vai ser algo que vai me trazer mais mal-estar? Aí eu estou me referindo ao comer em excesso, ao bebidas alcoólicas, outras drogas, etc. Esse caminho acaba trazendo mais mal-estar. Ou você pode usar algo construtivo. Se dedicar ao trabalho, a uma atividade física, a caridade, pode ser uma forma de lidar com um excesso de tristeza que não está sendo possível lidar. Então, eu estou apresentando um olhar de uma possibilidade. Não estou dizendo que essa é a única opção. Estou dizendo, não tendo opção no momento. Não tendo opção nenhuma no momento para lidar com a tristeza. Você tenta aceitar, diz sim, agradece, mas parece que está muito grande. Isso acontece, eu vou entrar nos detalhes daqui a pouco.
Muitas vezes, a tristeza que a gente sente não é só nossa, é da família. Então, existe o campo relacional, o campo de relações da família, é um campo emocional. A gente sente o que as pessoas próximas sentem.